E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui, e hoje a gente vai trabalhar no nosso grupo de estudos o livro Processo, Diálogo e Awareness, de Gary Yontef. Para quem não sabe e quer se atualizar, a gente está na página 116 do livro físico, e quem tiver com o PDF completo em mãos, pode acessar a página 60. Vamos começar do tópico do capítulo 3, né? Tendências recentes em Gestalt terapia nos Estados Unidos e o que precisamos aprender. Então, vamos lá. Tendências recentes em Gestalt terapia nos Estados Unidos e o que precisamos aprender. Comentário. No dia 29 de junho de 1989, foi convidado para proferir uma palestra na terceira Conferência Britânica de Gestalt Terapia, em Nottingham, Inglaterra, sobre o tema Tendências Atuais em Gestalt Terapia nos Estados Unidos. Este trabalho é uma adaptação dessa palestra. Aqui eu discuto o que eu acredito termos aprendido, começando com uma revisão do desenvolvimento da Gestalt Terapia nos Estados Unidos, seus avanços e alguns dos aspectos infelizes ou erros. Introdução. Como sabemos o que funciona? Nos 40 anos de história da Gestalt terapia nos Estados Unidos, ocorreram muitas evoluções úteis e empolgantes, mas também muitos erros, furos, conceituações e evoluções equivocadas se desenvolveram. Infelizmente, parece ter ocorrido em outros países a repetição dos enganos que cometemos nos Estados Unidos. Parece ter havido uma propensão à redescoberta da roda em países nos quais a Gestalt terapia teve início posterior, repetindo de maneira entusiasmada os erros que cometemos na década de 60. Isso foi frequentemente promovido, encorajado, fortalecido e disponibilizado por americanos residentes em outros países, que usam um modelo de Gestalt terapia que foi superado em muito nos Estados Unidos. Espero que, compartilhando de nossa experiência atual, a curva do aprendizado possa ser abreviada em outros lugares. Porém, como ponto positivo, alguns países já estão evitando certos erros que cometemos. Tenho me referido a erros e enganos, mas como sabemos o que é um erro? Para mim, o teste de nossa teoria acontece na prática de uma terapia em andamento, com pacientes reais. Pacientes reais referem-se às pessoas que procuram um psicoterapeuta em busca de terapia, em vez de treinamento. Minha função profissional primária é o tratamento de tais pessoas. Outras atividades, tais como treinamento de terapeutas, palestras ou demonstrações, são secundárias. Trabalhar com outros terapeutas em workshops ou grupos de treinamento é útil, mas qualquer coisa que aconteça nesse contexto somente será um teste secundário de eficácia da prática baseada em nossa teoria. Considero a eficácia de um treinamento no quanto ele ajuda ou não a prática de terapia. Nossos dados primários vêm do trabalho com contato e awareness que ocorre em psicoterapia. É óbvio que uma maneira de testarmos o que dizemos e fazemos é a pesquisa. Infelizmente, não fazemos muita pesquisa em Gestalt terapia, seja ela formal ou informal. Também não fazemos muita análise filosófica. Fazemos bastante uma análise do tipo, isto me parece bom, sem dados reais, sem explicação fenomenológica, sem análise filosófica ou debate intelectual. Mesmo nossas apresentações de material clínico são econômicas, pobres em quantidade, esparsas em detalhes e frequentemente meras referências à descrição clínica. Apresentar sabedoria clínica e pensamentos próprios, sem submetê-los ao teste da pesquisa, do debate, da explicação fenomenológica detalhada ou da análise filosófica, se presta à idealização de autoridades, liderança por carisma e substituição da lógica e articulação do apresentador, em vez de nos dedicarmos a uma cuidadosa exploração fenomenológica baseada na experiência vivenciada.
testada ao longo do tempo e refinada pelo crucial diálogo. Avançar ideias sem o suporte de boa teoria, baseada em boa pesquisa e boa análise teórica, não é boa fenomenologia. Uma crítica que ele faz aí a forma que se estrutura, né? O pensamento clínico, lógico, em alguns momentos e com alguns profissionais. E a importância que se tem de estar se baseando, né, nessa experiência vivenciada, nisso que é fundamental para a gente dentro da questão de terapia, que é o diálogo, né, que é essa troca está bem embasado fenomenologicamente para poder proporcionar, né, um bom trabalho ali, uma boa troca dentro do ambiente terapêutico. Background 1, os primeiros anos. Reação contra a psicanálise clássica. A Gestalt terapia começou como uma reação contra a rigidez da psicanálise clássica por parte de terapeutas treinados em psicanálise clássica. Atualmente, é difícil imaginar quão rígida a psicanálise havia se tornado. Quando eu estava em treinamento para me tornar um assistente social psiquiátrico, em 1962, ocorriam debates sérios nas clínicas em que eu treinava e trabalhava com relação à permissão para apertar a mão do paciente que queria me cumprimentar na sala de espera, ou se isso poderia interferir indevidamente no desenvolvimento adequado da transferência. Parte desse tipo de rigidez ainda pode ser observada em algumas das escolas psicanalíticas mais recentes. Por exemplo, me recordo lendo um dos livros de Heinz Kohut, na década de 1970, no qual ele discutia o caso de uma psicanálise que fora irremediavelmente perdida após centenas de horas de trabalho, meramente porque o analista deixou o paciente descobrir que ele era um católico romano. A Gestalt terapia também reagiu contra a teoria da mudança psicanalítica, que era pessimista em relação às possibilidades de crescimento e tinha um sentido limitado quanto às opções disponíveis. A ênfase psicanalítica na transferência, em vez de fixar-se no próprio relacionamento, foi acompanhada por uma ênfase paralela na interpretação, na experiência real, quer do terapeuta, quer do paciente. As realidades do relacionamento presente eram apenas consideradas por meio de interpretações de transferência. E o trabalho terapêutico utilizava principalmente a transferência como indício de origens no passado para algum comportamento atual do paciente. Quando o terapeuta formulava uma inferência a respeito de como o comportamento atual, a respeito de como o comportamento atual, conforme a evidência, fora causado por situações do passado, isto era interpretado pelo paciente frequentemente como se as inferências fossem fatos. Mais uma vez trazendo a psicanálise clássica, né, para apontar essa tentativa de neutralidade, né, e como eles têm essa certa rigidez em relação ao contato, como tudo é referendado apenas ao passado e não valorizando aquela experiência autêntica que está acontecendo, a autenticidade daquela experiência que está acontecendo ali no agora, né? Claro, vão existir transferências ou possibilidade de contra-transferência, existe, né, claramente, mas também existe ali um encontro, né, genuíno, autêntico de ambas as partes, cliente e terapeuta, né, e isso é preciso levar em consideração. Então, um ponto aí que eles apontam como uma crítica à psicanálise também é esse lugar, né, que eles colocam ali a relação terapêutica como só uma projeção, né? Nada que seja ali genuíno, sempre buscando questões do passado, de transferência especificamente.
Todo o conceito do papel do terapeuta foi radicalmente modificado pelos primeiros gestalt-terapeutas. A teoria da mudança psicanalítica exigia que o terapeuta limitasse as relações pessoais ou qualquer outra manifestação ostensiva que revelasse sua pessoa. O consultório deveria ser decorado de maneira neutra, sem fotografias de familiares ou recordações pessoais que maculassem a página em branco e provocassem a transferência. O analista tinha de praticar as regras da neutralidade e da abstinência, não podia desviar-se dela, tomando partido em conflitos, não tinha permissão para gratificar qualquer desejo do paciente. Qualquer dessas atitudes era vista como uma distorção da transferência e uma interferência no trabalho da análise. Acreditava-se que o analista conseguiria manter uma posição verdadeiramente neutra e, como se isso fosse possível, mantendo-se neutro, não afetasse a transferência. A teoria da mudança psicanalítica também exigia passividade por parte do paciente. A regra básica era de compartilhar todas as associações sem censura. Obviamente, em geral, era ignorado que essa regra não era neutra, mas tomava partido contra a resistência. Um bom trabalho analítico deste modelo não incluía um enfoque fenomenológico. Todo o comportamento ativo do paciente durante a sessão ou a realização de mudanças em sua vida, antes que o terapeuta tivesse considerado o assunto devidamente trabalhado, era considerado atuação e resistência ao trabalho. Fim, o último parágrafo aí do subtópico, um dos aspectos básicos da psicanálise que foi mudado pelo movimento da gestalt-terapia é que a psicanálise era teórica, direcionada e não baseada primariamente em experiência factual. E o que direcionava os psicanalistas era a teoria funcional, cujas determinantes da personalidade eram consideradas em grande parte pré-determinadas, não sociais ou existenciais. Por exemplo, o complexo da castração ocorria universalmente em todas as pessoas e em todas as culturas por causa das pulsões básicas, com as quais toda pessoa nasce. Mais um ponto, né, trazendo aqui alguns pontos aqui no final da leitura que ele traz, que é essa questão do paciente, né, nesse lugar passivo, essa pessoa que está ali e que é considerada resistência a tudo que ainda não tivesse sido elaborado pelo próprio psicanalista, né? Então, algo a ser pensado também, que onde está a construção do próprio sujeito, né? Muitas vezes isso era deixado que existe uma teoria básica e de alguma forma, de certa forma, universal, e não tem tanta ênfase assim, né, como a gente trabalha na questão de terapia, na experiência, né, factual, na experiência vivida, naquilo que a gente vive ali no momento da relação, né, as trocas, o próprio método, né, fenomenológico é levado em consideração, né, nosso trabalho, né, fenomenológico dentro da psicanálise. Então, isso faz com que algumas, né, algumas partes da experiência, elas fiquem de lado, por conta desse viés psicanalítico, né, de como a gente enxerga a teoria no meio da experiência do cliente. Ok, até aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, complementar? Acho que não, tá repetindo, né, Lara? Sim, sim. Seguimos em. Tá dando para ouvir, pessoal? Vocês querem que feche a janela aqui? Porque eu
O meu consultório é do lado de um aeroporto, então toda hora Não, desce. tudo bem, tudo bem. Perfeito. Ok. A revolução da Gestalt terapia. Atenção para as possibilidades. A Gestalt terapia não apenas reagiu à psicanálise, mas iniciou uma revolução que estava firmemente enraizada na crença básica do poder das capacidades humanas. Poder da awareness e da presença. No novo modelo, o paciente e o terapeuta crescem por estarem ativamente presentes e engajados, tanto nas sessões de terapia quanto no mundo em geral. A Gestalt terapia enfatiza o que as pessoas sabiam e o que podiam aprender, focando sua capacidade de percepção, awareness. Uma nova metodologia foi criada, que não se baseava naquilo que as pessoas não sabiam e nem podiam saber. O inconsciente não podia ser conhecido, a não ser pela análise e a interpretação da transferência de psicanálise. A gente parte do que tem, né, e das competências e habilidades que a pessoa tem para oferecer ali e consegue, né, tem desbloqueadas ali, para a gente poder acessar e desenvolver, né. O poder da experimentação. A Gestalt terapia baseava-se no poder da experimentação, tentando algo novo e permitindo que a awareness emergisse no novo comportamento experimental. Em vez de uma metodologia limitada à associação livre e análise da transferência, a Gestalt terapia deu espaço para uma metodologia mais poderosa. Por estarem livres de rígidas restrições teoricamente impostas, Gestalt terapeutas e seus pacientes podiam tentar um novo comportamento e testá-lo com seus próprios processos de awareness. As alternativas para a utilização dessas atitudes de experimentação eram a atitude psicanalítica de tratar o comportamento novo como atuação, e a atitude comportamentalista de controle do comportamento usando os princípios do reforço. A atitude experimental sustenta um modo de funcionamento mais ativo pelo terapeuta e pelo paciente, sem transformar o terapeuta num modificador de comportamento, ou o paciente ser acusado de atuação. Até então tá bem claro aqui para mim. Vocês acham que precisa falar um pouco a respeito? Seguimos, né? Sim. O poder do aqui e agora. A revolução da Gestalt terapia foi uma parte essencial de um movimento, no qual o aqui e agora momentâneo era o ponto focal para um trabalho de awareness, de contato e de criação de novas soluções. As ideias de campo do século XX ainda não haviam produzido um impacto importante na terapia quando os Gestalt terapeutas, parcialmente sob as influências da psicologia da Gestalt e da Levin, as tornaram uma parte central da maneira de pensar da Gestalt terapia. O que você está ou percebe estar fazendo neste exato momento e como você está fazendo. Substituiu o por que você fez isso como o protótipo de Pedro. Alguns descreveram a Gestalt terapia como eu e tu, aqui e agora, ok, como. Foi revolucionário no cenário terapêutico daquela época, que terapeutas e pacientes se relacionassem com base no que estava sendo de fato experienciado, realizado ou necessitado naquele exato momento. O descritivo, o processo, a ênfase de campo sobre o que e o como, em vez de uma ênfase especulativa sobre causalidades mecanicistas, também era uma novidade na psicologia daquela época. Então, a ênfase no fato, naquele momento, né, especificamente, no que estava sendo experienciado ali, e também esse processo descritivo, que não era algo que costumava acontecer, né, ou na psicanálise ou na comportamental. Aí eu acho que cabe assim, a importância, né, não foi dito aqui, mas nós sabemos que é assim que trata, o aqui e agora, sempre trazendo a atualização do passado, né, a pessoa retomando, porque essa é uma confusão, parece bobagem, né,
Mas tem muitas pessoas que não têm uma visão clara do que é a atuação do gestalterapeuta no aqui e agora. Acredito que é isso mesmo, e que não trabalhamos o passado, e que o passado é deixado para uma outra abordagem, não faz essa atualização no presente. Então, não foi dito aqui, então acho bom acrescentar, né, tá? Talvez o foco do autor não seja esse aqui, por partes assim, né? Mas é importante nisso, porque é ali que é a possibilidade da atualização do cliente, né, e da nossa busca, justamente, né, num processo continuado de buscar um psicodiagnóstico, de estar sempre reformulando junto com o paciente, né, o nosso cliente, paciente, sei lá, uma confusão esse negócio, eu prefiro chamar de cliente, mas às vezes aparece, né, essa parte também. Enfim, deixamos aí para ver o que a pessoa... O mais bonito mesmo, né, Lara, é você ser o autor do seu processo, né? Certo? Mas tudo bem, né? Tem que dar um nome mais senso comum, certo? Não vamos falar o protagonista de si mesmo, que seria mais bonito, né? Então a gente fala cliente, né? A atualização do cliente no aqui e agora, mas é sempre resgatando a todo momento a importância de passados mal resolvidos, que vem à flor da pele, que está no presente, tá? E ali, né, porque justamente não foi digerido pela pessoa, tá? Está se apresentando, muitas vezes se apresenta como traumas ou episódios que ele não conseguiu superar e atualizar a sua história, ele está sempre retomando. Então, a importância do aqui e agora, que trata, inclusive, muito, muito mesmo, o tempo todo, do seu passado. Porém, não como uma ferramenta, onde você olha para trás e diz, essa é a diferença da psicanálise, eu olho e vou buscar a ferramenta. Não, né? A minha ferramenta é o fenômeno acontecendo na minha frente, no presente, né? E nesse presente, ele vai trazer o que não conseguiu ser digerido e bem resolvido do passado. Isso eu acho bastante importante acrescentar aqui, no aqui e agora. Uhum. Tem até um termo, né, que muitas pessoas utilizam, que é o passado presentificado, que é esse padrão que acaba reproduzindo por conta dessas situações inacabadas, as questões abertas, né? E esse passado, que na verdade está no presente, né? Que vai se atualizando, 2.0, 3.0, vai criando novas versões, né? Mas da mesma coisa, né? Da mesma gestalt. E isso também é visto dessa forma, né? Então, é o passado que está afetando o presente, e a gente sempre trabalha nessa ideia. A gente não vai buscar, me conte da sua infância, né? Não vai voltar lá atrás e contar a sua história inteira. A gente vai trabalhar sempre com qual que é a demanda, qual é a sua questão, né? E aí a gente aprofunda e tenta identificar no aqui e agora, em como ela está se sentindo agora, quais são as questões, né? Que ainda não foram muito bem digeridas, como você mesmo disse. Mas é bem por aí mesmo. Dois estilos. Emergiram duas tendências contrastantes ou estilos da questão de terapia que ainda vigoram. Uma é a abordagem catártica, teatral, em que se acentua mais a técnica do que o envolvimento pessoa a pessoa. Eu, às vezes, a chamo de terapia oba-oba. O outro estilo é uma abordagem laboriosa, pessoa a pessoa, orientada para o contato. Percebi uma certa preferência dele, né? Vamos ver aqui que ele fala mais para frente. Claro, claro. Cada uma delas existe de forma embrionária, pelo menos desde meados da década de 60. Ambas as tendências foram pioneiras. Uma tomou a dianteira, ou pelo menos se tornou um exemplo precoce das muitas terapias manipuladoras que surgiram na década de 80. A outra foi pioneira de uma ênfase dialógica aplicada à teoria da mudança paradoxal, que também floresceu na década passada. Conheci um dos estilos de Gestalt terapia em 64, quando Peirce deu o curso anual de treinamento no Metropolitan State Hospital, em Norwalk, Califórnia. Ele foi levado para lá por Arnold Beck, atualmente membro da faculdade da Gestalt Therapy.
no Instituto de Los Angeles de Gestalt Terapia, então diretor de treinamento psiquiátrico daquele hospital. Peus era teatral, chocante e narcisista. Ele tanto cativava quanto irava as pessoas. Ele provocou reações nos funcionários da psiquiatria, nos residentes em treinamentos e também em pacientes psicóticos que nenhuma outra pessoa havia conseguido contatar. Peus considerava a Gestalt-terapia uma psicoterapia séria, baseada na teoria exposta por Peus Efferlein Goodman, 1951. Ele viajou pelo país demonstrando a Gestalt-terapia, mas, livre da influência do grupo de Gestalt-terapia de New York City, as suas tendências de se exibir, sua busca de empolgação, suas suspeitas de que seus pacientes queriam fazê-lo de bobo e seu background teatral, tudo veio à tona. Quando ele percebeu que estava inadvertidamente encorajando um estilo de Gestalt-terapia que era mais um ligue-se do que boa terapia. Já era tarde demais para compatibilizar a imagem popular da Gestalt-terapia com a teoria básica. No final, ele se pronunciou contra a atitude ligue-se e a confusão disto com a Gestalt-terapia. Quando vi Peus, fui atraído pelas possibilidades da filosofia que ele discutia. Pessoalmente, não o achava agradável e nutria por ele apenas uma pequena admiração, mas considerei as possibilidades intrigantes. Quando eu trabalhei com Jim Sinken, experienciei algo diferente, um estilo ou tendência bem distinto. Achei que ele era pessoalmente cuidadoso com os outros, de fácil contato, direto e objetivo. Ele enfatizava uma atitude de sem deverias e há espaço suficiente, que foi decisivo para o meu crescimento. Ele foi um exemplo da ênfase da Gestalt-terapia para o terapeuta demonstrar a sua preocupação por meio de uma presença ativa e confrontava de maneira assertiva a realidade presente do paciente. Ele enfatizava as temáticas existenciais, como a do direito à posse das próprias escolhas e comportamentos, a responsabilidade pela autorrevelação e a experimentação para descobrir as possibilidades. Embora seu estilo não fosse dialógico pelos padrões modernos, ele desconfiava dos conceitos de empatia e inclusão, e definitivamente não era teatral, catártico ou técnico orientado. Se uma Gestalt, né, que ele traz, era mais visceral, né, outra era mais pautada nesse lugar do acolhimento, né, dessa preocupação com o cliente ali, com essa presença ativa de confronto, mas também com esse zelo, né, pela pessoa ali estava ali, né. Tem uma questão mais teórica, fundamentada, né, do que a simples reprodução técnica daquelas formas de trabalho, né, que eram reproduzidas ali nos workshops, e que foi muito o que foi reproduzido, que ele critica, mas anteriormente, né, que ele estava criticando dessas pessoas, né, que apenas reproduziram esses erros que ele considerou. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Finalizamos mais um subtópico. Eu acho que nós estamos falando sobre, eu entendo aqui, o autor, né? São coisas diferentes, épocas diferentes, a marca que Peus deixou, coisa incrível, né? Agora, claro, como todo estudo, toda ciência, tem que ser atualizado, né? Tem que rever os erros mesmo, e ir para frente, né? Hoje nós temos pessoas trabalhando, e faz muito tempo, com a Gestalt-terapia, né? E, claro, né, como toda ciência, acrescentando pontos nela, né, e revendo equívocos, né? Mas, do jeito que ele pôs aqui, gostei da forma, eu particularmente gostei da forma como ele se referiu, né, a Fritz. Mas tá, vamos, né, vamos tocar, porque também
É difícil, né, quando a coisa já faz muito tempo. Você pode só escrever, mas daí, assim, um fato é outro, né? Um fato é a forma, como ele trouxe do Cíntia, né? Aí é um fato, né? É a forma da pessoa trabalhar, né? Outra pegada, a própria gestalterapia permite que, baseado em pressupostos teóricos, né, e filosóficos, o próprio gestalterapeuta tenha seu estilo. É diferente de não ser embasado e não ter o cuidado, né, de um aprofundamento e de um estudo teórico. É diferente. Mas ter o próprio estilo é permitido. Nenhuma pessoa modificou isso até hoje, nas atualizações inúmeras, né, não tanto como a gente queria, em gestalterapia. Então, é só isso que eu queria acrescentar aqui, antes de fechar. Né? Um dos problemas, né, que fizeram que muita gente reproduzisse somente esse tático, né, não muito bem pensado ou teorizado o suficiente, né, embasado o suficiente, ele vem também das traduções, né, foi traduzido muito mais materiais em relação à prática naquela época do que na teoria. Então, traduziram uma parte da literatura, né, em Gestalt terapia, e as pessoas buscaram essa informação e foram reproduzindo aquilo. Também baseado no que conheciam sobre Peirce e sobre como ele fazia os workshops dele, né? E aí vieram esses equívocos também, em relação à prática. Ok. Background 2. Revoluções contrastantes, 1950 e 1965. Duas revoluções e dois tempos diferentes. 1947 a 1951, rebelião contra o autoritarismo. O início da gestalterapia ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, na era da reação contra o autoritarismo. Ela foi formada por pessoas com atitude agressiva e ideologia revolucionária que tentaram criar uma teoria política e social completa. O grupo foi marcado por confrontos intelectuais, políticos e pessoais. Ninguém estava livre disto, nem mesmo Peirce, que foi confrontado e criticado por sua falta de disposição para discutir teoricamente ou entrar em diálogo pessoal. Como era um grupo politicamente agressivo e revolucionário, em rebelião contra práticas sociais rígidas, não é surpresa que também se rebelasse contra a rigidez em psicanálise. Eles eram ligados a analistas como Harry Stack, Sullivan e Erich Fromm, que estavam começando a dar ênfase ao ego em vez de ao id, e à interação social em vez de à teoria funcional. Entretanto, os primeiros grupos da gestalterapia foram além da reforma da psicanálise, pois alteraram a própria base da psicanálise quando enfatizaram a supremacia do contato de realidade sobre a transferência, da presença ativa sobre a tela em branco, do diálogo e enfoque fenomenológico sobre a associação livre e a interpretação, da teoria do campo sobre a teoria mecanicista e do processo teórico sobre as dicotomias newtonianas e aristotélicas. É isso que a gente estava falando. Certo? É isso. Década de 60. Na década de 60, um novo modelo de gestalterapia espalhou-se pelo mundo. As principais influências desse modelo foram Fritz Perls, o Instituto Esalen e o cenário político e social dessa década nos Estados Unidos. A década de 60 foi a era do tudo bem, da escola livre e da ausência de organização. Este foi um movimento rebelde, mas ingênuo. Havia uma fé ingênua na bondade e na inteligência não cultivadas. Eles eram anti-intelectualistas, anti-organização e anti-estrutura. No movimento da década de 60, havia pouco espaço para confrontos intelectuais. O movimento era rebelde e revolucionário, mas sem modelo pós-revolucionário e ignorava até mesmo suas próprias raízes. Em 1950, a teoria da gestalterapia era, em parte, uma teoria política do anti-autoritarismo
uma teoria de anarquia política. Em 1965, a Gestalt-terapia fazia parte de um movimento maior, que era anarquista, com A minúsculo. Era contra a organização, mas sem uma teoria política verdadeira apoiando a anarquia. De onde deriva o significado? Na teoria da Gestalt-terapia, o significado é uma configuração de um fundo. A figura de interesse aqui agora contra um contexto ou background mais geral. Gestalt-terapeutas de 1950 sabiam da importância do background quando tratavam de um paciente. A maioria tinha uma boa formação clínica, além de filosófica, e praticava e se submetia a terapias individuais prolongadas, usando muitas vezes até mesmo o divã. No movimento de meados da década de 60, o contexto histórico era negligenciado ou mesmo dispensado. Por exemplo, a história do desenvolvimento de um paciente era frequentemente ignorada, e muitas falavam como se o conhecimento da história do paciente fosse totalmente desnecessário. Na década de 80, aprendemos a fazer uma síntese entre a figura do aqui e agora e o contexto histórico. Aprendemos que é importante ter consciência do background histórico, a teoria e a terapia tornam-se mais eficazes, mas não tão simples quanto anteriormente. Um pouco do que a gente estava falando também, né? De não simplesmente se isentar daquilo que aconteceu no passado, mas obter o fundo, né? Daquelas experiências que estão acontecendo no aqui e agora. E até hoje, nós temos, estamos sempre fazendo um contraponto a esse fundo que vem como um script social, né? Os deverias é justamente contrário a isso. Eu não tenho que reproduzir algo, né, que não está bem na minha organização, né? Na questão organísmica, onde eu sinto um certo desconforto, e, no entanto, né, eu faço do fundo uma reprodução das introjeções. Então, até hoje, sim, está aqui, ó, a primeira frase. O significado é uma configuração contra um fundo. Somos contrário ao fundo, certo? Né? É diferente de você não estudar o fundo, não levar em voga a história de vida da pessoa, não. Isso aí eu concordo, mas essa de ser contrário ao fundo e como ele se dá, certo? A nossa base, até os dias de hoje. Então, veja bem, é bastante importante ver até onde isso precisa ser revisto como um erro e onde ele tem que ser relido. Relido, certo? É essa a diferença de você estudar profundamente, com teoria, inclusive filosófica, depois vai entrar a questão do existencialismo, né, a importância disso, para você fazer uma releitura do que será. O que está falando com o fundo? O fundo é isso que a gente questiona até hoje. Né? As pessoas, para se libertarem justamente desse script que está posto aí, certo? Elas precisam reatualizar a sua história, trazendo para a figura, né, outras possibilidades desse fundo enquanto script social. Era isso, o início de tudo. O início de tudo. Bom, então a gente fica por aqui, nesse encontro, tá? Página 123, que a gente parou, e a gente retoma nessa mesma página com o subtópico estilo oba-oba daqui 2 encontros, né? Perfeito. Porque a gente está intercalando Gestalt-terapia e esse do Ionter. E é isso. Boas reflexões, ótimas semanas aí para vocês. Obrigada, para você também. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau.